Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar um programa Mesa do Advogado. Esse programa será transmitido todas as segundas-feiras às 22 horas. Será transmitido pela Eco TV, canal 9 da NET, canal 8 da Vivo e 527 da Vivo. Trataremos de assuntos ligados ao mundo do direito, onde você, telespectador, poderá formular as perguntas para que os nossos convidados, que aqui estão, enviará a resposta posteriormente. Neste primeiro programa, nós vamos entrevistar um grande amigo, o Dr. Tiago Trindade de Abreu Silva Menegaldo, mais conhecido como Dr. Tiago Menegaldo. O Dr. Tiago é advogado trabalhista, é sócio do escritório Jeromes e Menegaldo, é pós-graduado e especialista em Direito Material e Processual do Trabalho e é tesoureiro da subseção da OAB de São Bernardo do Campo. Muito obrigado, Dr. Tiago Menegaldo. Uma honra recebê-los aqui no nosso programa Mesa do Advogado. Ô, meu amigo, grande Dr. Renato, eu que agradeço aí o convite. Acho que é uma estreia muito importante, né? Para nós, um projeto muito interessante, que vai poder trazer aí aos telespectadores um bate-papo sobre o direito, às vezes discutir algumas coisas, algumas dúvidas, né? Então, eu me sinto muito honrado de poder participar desse projeto com vocês e estar aqui na sua presença, um grande professor, um grande amigo, diretor de ordem, né? Diretor de ordem, isso é muito bom, e a gente sabe o que é ser diretor de ordem, e para mim é uma honra mesmo estar aqui, estou lisonjeado, fico lisonjeado. E temos um trabalho muito árduo pela frente. Se Deus quiser, né? Hoje o assunto vai ser vinculado ao direito do trabalho. A minha praia. A minha praia. Aquilo que você gosta de fazer, né? Aliás, eu só sei fazer isso, viu? Só sei fazer. Eu até brinco com o pessoal do ramo do direito, que às vezes eu vou falar principalmente quando está numa palestra, coisa e tal, eu falo assim, vamos falar do artigo 157, porque quando você fala artigo 157, todo mundo remete ao Código Penal. E eu falo, não, 157 é a obrigação dos empregadores, tá, vamos falar da CLT, não vamos falar do Código Penal, porque o Código Penal, a área penal, eu sei o suficiente para ficar quieto, né? Agora, iniciando já aí a nossa entrevista, me diga uma coisa, como era o processo do trabalho antes e como é o processo do trabalho hoje, o que mudou? Muita coisa vem. O direito se transforma a todo momento e isso independe da área, né, Renato? Porque a gente sabe que direito do trabalho, todos os ramos, não só o direito do trabalho, tudo, à medida que vai se avançando, vão se criando leis específicas para isso. A exemplo disso, nós temos a LGPD, sim. Porque quem diria que há poucos anos, vamos falar de coisas muito recentes, assim, eu não digo muito recente, né? Quem diria que nós teríamos que ter uma lei para regulamentar, por exemplo, proteção de dados, né? Porque hoje o dado existe um valor econômico. Então, acho que tudo isso vem se transformando. Acho que o direito do trabalho, ele tinha uma pegada no passado de que era algo fácil. Era uma característica diferente, né? E as pessoas, às vezes, associavam essa facilidade do direito do trabalho em razão de não ter consequências, por exemplo, para uma improcedência. Então, eu falo muito isso para quem me assiste nas palestras, nos cursos que eu dou. Eu falo assim, às vezes eu me apresentava como advogado trabalhista. Uhum. As pessoas falam assim, quando eu comecei a advogar, eu comecei na área trabalhista. Mas pressupondo que o direito do trabalho em si era algo fácil. E volto a dizer, por quê? Porque nós não tínhamos consequências, por exemplo, numa eventual improcedência da ação. A condenação de sucumbência, né? Que é a sucumbência. Né? Mas o direito do trabalho, se pegar a CLT é da década de 40. Sim. E nós imaginarmos que, vamos falar de um exemplo, redução ficta da hora noturna. Você que é da área penal, talvez eu vou falar para você de redução ficta, você vai falar assim, poxa, eu sei que tem o adicional noturno, mas a gente tem um adicional noturno e não é só o adicional. Nós temos, por exemplo, para o trabalhador urbano, nós temos uma redução ficta que acontece das 22 às 5 da manhã. Está no texto da CLT isso. Então como que é? Além do adicional, então a hora noturna, por exemplo, tem 52 minutos e meio. Explica para uma pessoa, para um leigo, que a hora ela não tem 60 minutos, como mundialmente, todo mundo no planeta a hora tem 60 minutos. Não, para o direito para o trabalhador, para aquele empregado urbano que trabalha das 22 às 5, eu tenho uma redução ficta além do adicional. Então eu tenho 52 minutos e meio e não são 60 minutos a hora. Mas como assim? Não, você trabalha 52 minutos e meio e ganha por 1 hora.
Isso daí, num aspecto, como é que a gente pode dizer, num aspecto do direito, do advogado trabalhista, daquele que se especializa e coisa e tal, é tranquilo. Agora, explicar isso para as pessoas, ou para quem vai se aventurar na área do direito. Então, nós tínhamos no passado eu posso dizer assim, um temor menor daqueles advogados de qualquer área que se aventuravam na justiça do trabalho. Porque, volto a dizer, não tínhamos grandes consequências, né? E com o passar do tempo, isso foi se aperfeiçoando. E parece até, às vezes, quando também no início da advocacia, né, eu ouvi as pessoas falando assim, a justiça do acordo, ou, não temos grandes, como é que eu posso dizer assim, não tem grande dificuldade o direito do trabalho, por N questões, e ainda falando assim, mas é sempre o ônus é da empresa, o empregado vai lá, ele fala qualquer coisa no processo, ele articula qualquer coisa no processo, ele faz qualquer pedido, ainda que seja infundado ou que não tenha provas, mas a justiça do trabalho, ela sempre protege o trabalhador. De fato, o direito do trabalho ele tem um princípio protetivo, né, em razão principalmente dessa questão, porque sempre se pressupõe que o poder econômico maior é do empregador e não do empregado. Então ele tem regras principiológicas que de fato protegem o trabalhador. Eu, quando vou atender um cliente no escritório, por exemplo, tem uma passagem de um livro do João Mendes Júnior, o famoso João Mendes Júnior, que carrega o nome do Fórum Central de São Paulo, né? E ele fala assim, quem não pode provar é como quem nada tem. Um fato que não pode ser provado é como se ele não existisse. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Isso não só no direito do trabalho, qualquer ramo do direito, né? Você pegar o direito civil, pegar o direito do consumidor, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Ótimo. Mas é sempre importante nós demonstrarmos aquele direito. E como é que eu demonstro isso? Por exemplo, através de prova. Aí a gente começa a entrar numa matéria técnica, que seria a regra do ônus da prova. E a regra qual é? O ônus é de quem alega. Nós temos as exceções? Temos, mas a regra é. E isso nunca foi alterado. Então não podemos confundir o princípio protetivo do trabalhador com uma regra de ônus de prova, porque isso não tem nada a ver. A questão é, às vezes podia se pedir até qualquer coisa, improcedência, sem consequência nenhuma antes de reforma trabalhista. Mas a consequência naquele momento era improcedência. Hoje nós temos uma improcedência a depender de uma sucumbência. Olha só, nós tínhamos uma característica e que as pessoas às vezes interpretam de forma equivocada, né? Antes de 2015, depois de 2015. A questão houveram aquelas reformas. 2017. Então, antes de 2017, depois de 2017. Aquela característica, a relação do trabalho, mudou depois com essa reforma de 2017? Porque há uma permissividade maior de acordos entre patrão e empregado. Mas isso não tira o equilíbrio? Ou não torna mais desequilibrada essa relação? Porque eu vou aceitar aquilo que o patrão está me propondo, porque eu preciso do emprego. Isso não tornou assim? Não, eu acho que isso, baseando-se na questão da reforma trabalhista, puramente não. O que eu me lembro é que, no início da vigência, né, em novembro de 2017, que nós tivemos a vigência da reforma trabalhista, sim, muito se difundiu nas mídias, nas redes sociais, nos canais de comunicação, muito se difundiu essa questão da sucumbência. Isso se alastrou. Então, naturalmente, houve o quê? Um certo receio das pessoas em ajuizarem a ação, isso mesmo do leigo, ele deixou de procurar o advogado porque ele falou assim, se eu perder, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o advogado da parte contrária, que é a sucumbência. Então, houve uma queda drástica no número de processos, né? Aliado a isso, quando vem esta consequência, eu acho que, eu vejo que os advogados trabalhistas ou aqueles que se aventuravam na justiça do trabalho passaram a ter cuidado maior, adotaram critérios mais rigorosos para o ajuizamento da ação, que também fomentou a redução. Não que os problemas trabalhistas eles sempre vão ocorrer, sempre vão ter problemas trabalhistas, mas hoje existe uma cautela maior. E o que eu percebi foi uma grande dispersão dos profissionais do direito, dos advogados,
aventureiros, aqueles que, eu faço também trabalhista, mas não era a atividade principal dele. De repente ele é um cara do tributário, ele é um cara do direito de família, e ele deixou de fazer o direito do trabalho. Eu sei disso porque eu coordeno, lá na OAB de São Bernardo do Campo, eu coordeno há mais de 10 anos, eu coordeno um grupo de estudos de direito do trabalho. É um grupo, os advogados, temos lá um professor, lá eu não dou aula, temos lá um professor, e a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre direito do trabalho e coisa e tal. E eu percebi que nós começamos a perder alunos, porque assim, a pessoa falou, puta, tá muito complicado advogar na área trabalhista, as pessoas começaram a sair, ficou difícil, eu tô com receio. Advogados até que desencadearam depressão, com medo, sabe? Falou, o que vai ser de nós agora? Porque o advogado genuinamente trabalhista, ele ficou de fato preocupado, como eu também fiquei na época. Falei, poxa, será que vai reduzir a ponto de nós não termos mais clientes? Não, os problemas continuam. O que a reforma... E aí, até por uma questão acadêmica, eu sou professor, você também é professor, até por uma questão acadêmica, o que nós precisamos, o que nós tivemos que fazer é nos aperfeiçoar mais na questão do direito do trabalho, em razão dos critérios que foram impostos, né, e dessas consequências, principalmente dessas consequências advindas da reforma trabalhista, porque nós sempre brigamos muito, o advogado trabalhista sempre se sentiu muito desprezado com essa questão de, nós não temos sucumbência. A sucumbência veio, só que ela também causa consequência ao cliente. Então, tudo isso foi muito importante, e nós estamos agora vivendo o pós-reforma trabalhista, né? Muito bom. É bem interessante esse ponto, e nós vamos para o intervalo comercial, fazer uma pausa, e logo depois voltaremos com os direitos, né? Quais os direitos que o trabalhador tinha antes e depois dessa reforma? Perfeito. E perderam esses direitos? O trabalhador perdeu esses direitos? Já voltamos. Legal. Contar com serviços de portaria é a melhor opção para ter mais controle de quem entra e sai da sua empresa e condomínio e, como resultado, gerar mais segurança. Por isso, é cada vez maior a quantidade de empresas e condomínios residenciais e corporativos que estão escolhendo terceirizar com a Falcão Grupo de Apoio. O serviço de portaria, nós em 6 meses, a gente fazemos reciclagem dos nossos colaboradores e com isso levamos uma segurança a mais até os nossos clientes. Conte com a Falcão Grupo de Apoio. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 95799 8835 ou 11 94183 2990 www.falcãogrupodeapoio.com.br. Nós do Grupo Falcão nós temos experiência, tradição e confiança. Estamos de volta com o programa Mesa do Direito com o professor Dr. Tiago Menegaldo. Você, telespectador, poderá nos acompanhar nas redes sociais pela Renato Figueiredo, Instagram, Facebook Renato Figueiredo, e no Instagram do professor Tiago Menegaldo, que é @prof. Tiago Menegaldo, e Facebook Tiago Abreu Menegaldo. Bom, professor Tiago, há um mito, né? Antes da reforma, nós tínhamos, o trabalhador entendia que ele tinha direito a tudo e o advogado também podia pedir tudo. Depois da reforma, houve uma interpretação das pessoas de que, olha, agora eu tenho menos direito, então não sou obrigado mais a ser registrado porque existe um acordo patrão e empregado que eu posso lá ser pejotizado. Como é que ficou essa relação dos direitos do trabalhador? A reforma trabalhista trouxe diversas alterações e a ideia inicial dela era, de fato, promover a produção de empregos, e a gente vê que os índices não foram tão satisfatórios assim, né? Então, infelizmente, nós não tivemos esse ganho que era esperado com a vinda da reforma trabalhista. Isso, de fato, amedrontou as pessoas com relação aos direitos, tanto na parte processual, que amedronta no sentido da sucumbência, que falávamos no bloco anterior, né, que não foi
não interpõe a ação porque tem um receio. Tem um E receio. o trabalhador? Agora, direitos trabalhistas foram suprimidos. Isso sem dúvida nenhuma. Nós não tivemos, assim, se você faz uma análise, principalmente na questão do direito material, a gente não vê nenhum ganho para o trabalhador. A exemplo disso, nós tínhamos o que foi suprimido. Artigo 384 da CLT. Para a mulher e só para a mulher, isso não se aplicava ao homem, entre a jornada de trabalho dela e uma jornada extraordinária, deveria haver uma pausa de 15 minutos. Então ela para aqueles 15 minutos, então eu termino a minha jornada, faço aquela pausa e depois de 15 minutos eu retomo a minha atividade extraordinária, aí ganhando horas extras e tudo mais. Isso foi suprimido, isso foi um exemplo de supressão. Tínhamos, por exemplo, horas em itinere, que aquelas empresas localizadas em locais de difícil acesso ou não estivesse dentro de um circuito de transporte público e coisa e tal, a depender de como o empregado ia para a empresa e coisa e tal, a jornada dele começava ainda no trajeto, né? E isso também Hoje foi suprimido. Foi suprimido. Se ampliou, por exemplo, as possibilidades de banco de horas, porque nós tínhamos, o TST entendia o seguinte: para que eu tenha validade do banco de horas, era imprescindível que eu tivesse um acordo ou uma convenção coletiva regulamentando um banco de horas. E a reforma trabalhista propiciou que empregado e empregador, por um acordo individual, sem assistência sindical, pudesse fazer isso. Então nós tivemos assim diversos pontos da reforma trabalhista que suprimiu o direito do trabalhador e trazendo, na parte processual, as consequências por improcedência. Naturalmente, falávamos também, né, que isso causou uma diminuição no número de processos trabalhistas e principalmente no número de pedidos que nós tínhamos no inicial. Porque antigamente, às vezes a gente estava fazendo uma petição ou você estava fazendo uma entrevista com um cliente e podia alguma situação que pudesse ensejar, ainda que de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim, muito superficial, pudesse ensejar, por exemplo, um dano moral. Então você colocava aquilo na petição inicial, porque na hora de você ir para a mesa de audiência, aquilo possibilitava, por exemplo, que você fizesse um acordo e que as verbas que fossem ali acordadas fossem direcionadas para um dano moral, porque por uma questão simples, trata-se de verba indenizatória e não teria as incidências que tem uma verba de natureza salariais. Então você tinha essa possibilidade. Isso, agora, dizer, não, podia pedir tudo, a litigância de má-fé, que ela sempre esteve presente nessa relação do trabalho, né? É importante até explicar ao telespectador, às vezes o pessoal que não é do direito, né, essa questão de falar assim, poxa, o que é litigância de má-fé? Eu mentir num processo, eu dizer que fazia determinada coisa ou não fazia, entende? Tem muito disso, né? É engraçado que a gente vai para a audiência, até esses dias eu palestrava e dizia assim, né, a importância, por exemplo, de nós termos uma ficha de entrevista com o cliente e ao final fazer com que ele assine. Porque muitas vezes o cliente te conta uma história, você que cria... não é um fato, que não é o que acontecia na empresa, né? E aí você transforma aquilo num processo, aí chega na frente do juiz, ele fala as coisas completamente oposto daquilo que ele comentou com você no escritório. Então fica aquela situação, poxa, será que quem mentiu? Foi o advogado ou foi o cliente? E nós temos os dois problemas. E essa explicação é muito importante para o telespectador, porque isso vai impactar numa eventual condenação de litigância de má-fé para o trabalhador. E se o advogado não se acautelar, ele também sofrerá essa consequência. Também pode se estender, porque se agir aí juntamente com o cliente, também sofre as consequências por uma questão mentirosa, por uma questão maliciosa. Porque uma coisa é fato. Uma determinada situação pode ser que você não tenha condições de provar, você não tem a prova. Ela aconteceu, mas você não tem a prova. Outra coisa é você mudar a versão desses fatos para obter aí uma eventual condenação, contar com a sorte, alguma coisa, de repente até uma revelia da empresa, de não aparecer na audiência, né? Então essas questões, eu acho que a reforma neste aspecto, ela prejudicou, suprimiu direitos. Mas num aspecto processual, por exemplo, nós ganhamos a sucumbência. Isso foi muito importante, né? Aproveitando até esse gancho todo que a gente está falando, nós ganhamos a sucumbência. Só que fez com que os profissionais da área do direito, do trabalho em especial, ou aqueles que têm essa intenção de militar na área do direito, do trabalho, se aprofundassem.
Até na época, Renato, aconteceu eu me lembro que assim, eu dei aula pra caramba essa época. 2017, 2018, eu viajava o Brasil inteiro dando aula, por quê? Porque nós abrimos diversos cursos, foram abertos no país todo diversos cursos de pós-graduação, porque o pessoal, eu já estava no direito do trabalho, mas eu não ligava muito. Aí as pessoas... Mudou e agora, eventualmente você encontra um ou outro perdido aí, que às vezes faz... E a gente quando bate o olho, por exemplo, numa petição inicial ou num processo, que você fala assim, esse processo não foi escrito por um advogado da área trabalhista. As pessoas precisam entender também o seguinte, que nós advogados, nessa questão, nessa relação, somos muito parecidos com o médico. Se eu tenho um problema da área trabalhista, eu devo prezar em achar um advogado, em procurar um advogado de minha confiança, que seja especializado na área trabalhista. Eu estou com uma dor no braço, eu vou procurar um neuro? Se essa dor no braço estiver relacionada a um problema neurológico, pode ser que sim, mas inicialmente quem que eu procuro? Eu procuro um ortopedista, de repente eu estou lá com uma dor, alguma coisa, uma limitação. E o direito é a mesma coisa, né? Se eu tiver um problema, eu volto a dizer, falamos no início do bloco, eu não manjo nada do direito penal, até brinco com o pessoal assim, cheirou pó na minha área, insalubridade. Eu falo assim, insalubridade, vamos ver se tem algum aspecto relacionado à insalubridade. E é importante, só fazendo aqui, é importante o telespectador ter essa consciência de procurar um advogado especialista na área. E detalhe, não só procurar um advogado especialista na área, mas verificar se realmente ele é advogado para que o telespectador não seja enganado, né? Sim, isso é muito importante, né? Porque às vezes também pode acontecer do profissional falar assim, poxa, o profissional de direito, nós vivemos de honorários e precisamos ganhar honorário. Aí vê aquela causa, de repente, que é uma causa boa, eu falo assim, puta, mas eu não manjo muito, e se aventura nessa área. Eu costumo dizer que quando a gente atua, é como se nós, numa área que não é do nosso conhecimento, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro com o vidro da frente, com o para-brisa pintado de preto. Porque você está andando, você não sabe nem o que está acontecendo. E coloca em risco, né, o direito do cliente, coloca em risco até o nosso nome. Porque nós temos limitações impostas pelo nosso Código de Ética e Disciplina, que eu não posso, por exemplo, colocar um outdoor do Tiago na principal avenida da cidade. Isso eu não posso fazer. Agora, o nosso grande... a forma como a gente angaria muitos clientes é muitas vezes a indicação. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Aí você pega, eu vou atuar num processo, eu faço uma besteira por desconhecimento da questão técnica. Não é porque eu sou médico que eu conheço todo o corpo humano. Talvez você se especializou lá, você virou um cardiologista. E não é porque eu sou advogado que eu conheço todas as leis, né? Eu me especializo e tenho uma maior afinidade por um determinado ramo do direito. Então, isso foi muito importante. Aí veio o boom dessa questão da reforma trabalhista, todo mundo estudou. E isso também causou um êxodo, vamos falar assim, né? Porque tem gente que falou assim, cara, eu não tinha noção de que era isso desta forma. Como ficou difícil, verdade. Né? E logo no início da vigência, graças a Deus, o STF, numa decisão muito bem acertada, deu uma ajustada nessa questão da concessão das benesses da justiça gratuita. O que foi até importante, porque na verdade até entendo que a sucumbência ela sempre deveria existir. Sim. Né? Agora, a exigibilidade é que ficou suspensa dessa. A exigibilidade. Enquanto ele tiver em condições de hipossuficiência, né? Isso é um assunto muito importante, porque quando o STF deu a decisão com relação a essa questão da justiça gratuita, porque o que nós tínhamos, texto originário da reforma trabalhista, se você perder o processo, ainda que beneficiário das benesses da justiça gratuita, vai ter que, se tiver crédito no processo, você paga a sucumbência. E assim também com os honorários periciais. Um problema que muita gente, por exemplo, parou de pedir adicional de insalubridade, periculosidade, ou mesmo pedidos que envolvam prova técnica. Por quê? Porque se houvesse a improcedência, ainda que beneficiário da justiça gratuita, tinha que pagar honorários periciais e honorários de sucumbência. Hoje o telespectador pode ficar tranquilo. Também não é assim, né? Não é assim. Primeiro porque assim, volto a dizer, né? Já dizia Carnelucci, o primeiro juiz da causa é o advogado. Sim. Então, quando você procura, quem não é do ramo do direito, quem você procura um advogado, por que procurar na área específica? Porque ele vai fazer uma valoração, uma análise, ele vai fazer um juízo de valor dos fatos. Bem criterioso, né? Criterioso, conhecendo o direito, Sim. coisa e tal. Então, se chegar aqui hoje uma pessoa para mim e falar assim, olha, eu fui preso porque eu atirei numa pessoa...
eu não tenho a menor condição de fazer a defesa dele, porque eu não sei da área criminal, não sei se foi legítima defesa, e aí eu deixo para os meus gurus da área penal. Agora, quando ele chega com fatos relacionados ao direito do trabalho, aí você faz o enquadramento disso e fala assim, aqui pode e aqui não pode. E acaba aquela história de se pegar, pegou, né? Se colar, colou. Se colar, colou. Não posso, mas não é que eu não posso. Deve ter um critério para isso. O profissional do direito tem que fazer essa peneira dos fatos para trazer aquilo que de fato é relevante. Aí, o STF, com essa decisão, foi exatamente no ponto que você comentou. Ele fala assim, não é que eu acabei com a sucumbência para quem é hipossuficiente, não é isso. Eu condeno em sucumbência. Então, mesmo o trabalhador lá, beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado. A exigibilidade é que fica suspensa por um período de 2 anos. Então, vou ajuização, perdi, mas eu tenho a benesse da justiça gratuita. Mas, de repente, no ano seguinte, você ganha um dinheirão lá, ou arruma um bom emprego, começa a ganhar bem. Você readquire a capacidade, a possibilidade de pagar, e aí sim pode ser executada essa questão. Olha o tamanho da importância disso. E é muito interessante. A importância de uma análise criteriosa, né? Criteriosa. Porque isso vai impactar num prejuízo ao próprio trabalhador, que imagina ajuizar uma reclamação trabalhista. Vou levar vantagem ou vou receber os meus direitos e, na verdade, acaba... Sai devendo. Sai devendo. Da Justiça do Trabalho. Essa questão, para o pessoal entender, né, bem como é que funciona essa questão de benefício de justiça gratuita, o processo, toda vez que você movimenta o Poder Judiciário, você tem custas a pagar. Sim. Então você tem, por exemplo, uma prova pericial, você tem honorários periciais. Sim. À medida em que ele é beneficiário de justiça gratuita, ele não vai pagar se houver uma improcedência, alguma coisa, ele não paga porque ele é beneficiário da justiça gratuita. E antes da reforma, o critério da trabalhista era um critério muito superficial. Bastava apenas e tão somente uma declaração de hipossuficiência para que a justiça falasse assim, tem a declaração de hipossuficiência, cumpre o requisito, concede as benesses da justiça gratuita. Eu mesmo cheguei a trabalhar em processos onde o trabalhador tinha um salário, estou falando antes de reforma, coisas de mais de 5 anos, salário de R$25 mil por mês. Também não estou dizendo que é critério, tá, para concessão ou não, porque a gente tem que depender, a gente tem que analisar a situação momentânea. Né? Isso é muito importante. Mas sem receios. Diz assim, faça a declaração de hipossuficiência. E nunca vi em nenhum processo meu, por exemplo, serem deferidas benesses de justiça gratuita antes de reforma trabalhista. Veio a reforma e falou o seguinte, olha, eu vou presumir que você é hipossuficiente se você ganhar até 40% do teto do benefício do regime da Previdência Social. Aí há uma presunção. Né? A partir daí, a importância de se demonstrar que de fato é hipossuficiente. Então, o que antes nós nos preocupávamos apenas com uma mera declaração de hipossuficiência, eu hoje tenho uma cautela quando eu estou entrevistando meu cliente, coisa e tal, eu falo muito para ele assim, falo, olha, me traga aqui as suas despesas. Quero saber sua conta de condomínio, sua conta de luz, o seu contrato de aluguel, despesas que você tem com seus filhos. Por quê? Porque hoje a gente instrui com provas esse pedido de justiça gratuita. Óbvio, pensando que se eventualmente, não digo litigância de má-fé, mas eventualmente está sendo articulado um direito e que pode ser que eu tenha um entendimento diferente e venha ter uma improcedência, aquilo não acarrete um prejuízo a ele. Então, questão sim, né? A gente fala muito isso porque se verificou também muita deslealdade processual, deslealdade de empregados maliciosos, né? Mas foi isso que trouxe até essa má fama da justiça do trabalho, essa questão da deslealdade. A reforma, com a sucumbência, acaba moralizando, né? Não diria nem a criação, porque a sucumbência ela sempre existiu no Código de Processo, mas com as condenações sucumbenciais, acabou meio que moralizando isso, não? Eu acho que não digo nem moralizar, mas criou uma cautela maior. E aí por isso que eu falo, quem sempre julgou o direito do trabalho fácil foi embora do ramo do direito do trabalho. E aí que eu chamo a importância de nós atuarmos na área que nós nos predispomos a fazer. Se o telespectador, que não é um advogado, mas que precisa de um advogado, saiba, assim como você usa critérios para ir a um médico especialista em um determinado assunto, também faça isso com o profissional do direito, com o advogado. Queira saber do advogado que você vai contratar se ele de fato atua naquela área ou não é
um mero aventureiro. Não tem problema ser um clínico geral, mas dependendo do assunto, você precisa de um profissional que tenha um maior conhecimento técnico naquela área para poder defender com excelência, né, o direito a ser buscado ali num eventual processo, num eventual litígio, né? Então isso é muito bacana. É muito importante, né? Muito importante. Procurar um profissional especialista naquela matéria. E isso nós estamos falando hoje, você telespectador que está nos assistindo, do direito do trabalho, mas estenda a todos os ramos do direito, né? Direito penal, direito civil. Procure um profissional que tenha conhecimento, que seja um especialista, para que ele possa garantir a busca jurisdicional dos seus direitos e não te colocar numa aventura judicial, né? Que pode trazer consequências gravíssimas, né? Buscar algo ou ser assistido. Volto, sempre, eu gosto muito de fazer essa menção. É a mesma coisa, você fala assim, olha, eu estou com um problema do coração e você chama um ortopedista para operar o seu coração. Vai dar problema. Vai dar problema. Certamente ele não tem o conhecimento técnico para aquilo, né? Sim. E é médico, né? Ambos são médicos, mas de segmentos diferentes aí, né? Estamos encerrando o nosso programa, Mesa do Direito. Muito obrigado a você, telespectador, que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Estaremos todas as segundas-feiras, às 22 horas. Você poderá nos acompanhar pelas nossas redes sociais, no Instagram, Renato Figueiredo, no Facebook, Renato Figueiredo. Também poderá acompanhar no Instagram do professor Tiago Menegaldo, no Instagram, Prof. Tiago Menegaldo, no Facebook, Tiago Abreu Menegaldo. Poderá nos acompanhar pela Eco TV, canal 9 da NET, canal 527 da Vivo e 8 da Vivo. Professor Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco, dando essa entrevista maravilhosa, esclarecendo aí ao nosso telespectador. Gratidão sempre. Renato, eu que agradeço mais uma vez aqui o seu convite. Para mim é uma honra estar na estreia de um programa tão importante, né, de levar a informação jurídica tanto para a população jurídica quanto para a população de uma forma geral. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. É uma pena, o nosso tempo é muito curto, nós teríamos assim assuntos para falar aqui, daria para fazer um grande filme, né? Várias horas aqui para falar de temas tão importantes que é o direito, né? Eu que agradeço mais uma vez e fico aí à disposição. Quem sabe no futuro muito próximo aí estejamos de volta para trazer temas bem interessantes aí a todos os telespectadores, né? Muito obrigado a você, telespectador. Nos acompanhe toda segunda-feira às 22 horas. Tenham todos uma boa noite.